Marina Alves permaneceu de pé, no centro do salão, como se o mármore frio sob seus sapatos fosse a única coisa sólida naquela noite. A mansão dos Vasconcelos brilhava em excesso, com lustres baixos, taças de cristal e paredes cobertas por quadros que pareciam vigiar cada gesto. Renato caminhava diante dela com a calma arrogante de um homem acostumado a transformar dinheiro em obediência. Ao lado dele, Bianca Duarte sorria com uma delicadeza ensaiada, usando um vestido claro e joias que Marina reconheceu como presentes comprados com recursos que um dia haviam pertencido ao casamento. A tempestade começara sem trovões, como quase sempre acontecia nas casas onde a violência preferia vestir terno caro. Renato havia pedido que todos os empregados se retirassem, mas não todos, apenas os suficientes para fingir privacidade. A governanta ficou perto do corredor, 2 seguranças permaneceram junto à porta, e Bianca manteve o celular sobre a mesa lateral, com a tela voltada para baixo, embora a pequena luz intermitente denunciasse que algo estava sendo gravado. Marina viu tudo. Ela sempre via mais do que os outros imaginavam, e essa era a primeira razão pela qual Renato a odiava. Ele apontou para a bacia colocada diante do sofá, onde Bianca, minutos antes, havia mergulhado os pés com um riso baixo, como se participasse de uma brincadeira de mau gosto, preparada para uma plateia invisível. A água estava turva, perfumada demais, carregada de pétalas esmagadas e de um simbolismo tão vulgar que Marina sentiu mais vergonha por eles do que por si mesma. Renato queria que ela tremesse, chorasse, suplicasse. Queria apagar em alguns minutos os anos em que ela havia sustentado, em silêncio, a fachada de um casamento respeitável. Renato ergueu o queixo e falou devagar, saboreando cada palavra, como se estivesse assinando uma sentença particular. Disse que Marina precisava aprender o lugar que lhe restava, pois uma esposa que não sabia agradar, não sabia obedecer e não sabia fechar os olhos diante da felicidade do marido merecia ser reduzida ao tamanho de sua inutilidade. Bianca mordeu o lábio para conter uma risada. O segurança mais novo desviou os olhos. A governanta apertou as mãos contra o avental. Marina, porém, não se moveu, e essa quietude foi o primeiro golpe invisível contra a vaidade dele. Por dentro, a dor era real, e Marina não fingiu para si mesma que estava acima dela. O peito ardia, a garganta parecia estreita, e uma lembrança antiga surgiu com crueldade, trazendo Renato no dia do casamento, segurando sua mão diante do altar e prometendo respeito diante de pessoas que agora talvez brindassem sua queda. Mas a dor, em Marina, nunca havia sido sinônimo de descontrole. Ela a observava como observava uma prova documental, identificando origem, contexto, consequência. Aquela noite não era apenas humilhação. Era confissão, era demonstração pública de abuso, era o erro que homens arrogantes cometiam quando confundiam silêncio com derrota. Bianca cruzou as pernas no sofá e inclinou a cabeça, impaciente com a resistência muda da mulher que desejava substituir. Havia nela uma beleza fabricada com cuidado, uma juventude usada como arma e um brilho inquieto nos olhos de quem sabia estar pisando em terreno roubado. Marina não a odiou naquele instante. O que sentiu foi algo mais frio. Bianca acreditava que vencer uma esposa significava herdar uma vida, uma casa, um sobrenome e uma segurança que nunca lhe haviam pertencido. Não percebia que Renato jamais dividia poder. Apenas distribuía migalhas enquanto mantinha todos ajoelhados ao redor de sua mesa. Renato aproximou-se, tão perto que Marina sentiu o cheiro caro de seu perfume, misturado ao álcool que ele bebera antes de encenar aquela cena. Ele murmurou que a paciência dele havia acabado, que advogados, juízes e jornalistas comiam em sua mão e que nem o nome Alves a salvaria. Marina notou a escolha da ameaça. Ele não dizia apenas que a destruiria, dizia que alcançaria seu pai. Arthur Alves, ministro aposentado do Supremo Tribunal, era o homem que Renato sempre cumprimentara com reverência em público e sempre temera em segredo. Marina respirou com lentidão. O pai lhe ensinara que a autoridade verdadeira não precisava gritar. Quando criança, ela ouvira chegar tarde de julgamentos longos, deixando a toga no escritório e lavando as mãos como se quisesse retirar delas o peso da miséria humana. Arthur não fora um pai afetuoso no sentido fácil da palavra. Era exigente, severo,
quase silencioso. Mas jamais havia permitido que Marina acreditasse que dignidade fosse moeda de troca. Ninguém pode te obrigar a se diminuir por dentro, ele dissera certa vez, depois que uma professora tentara ridicularizá-la por questionar uma injustiça. A memória passou por ela como uma lâmina limpa. Renato confundiu aquela pausa com medo e sorriu. Ordenou que ela se ajoelhasse. A palavra caiu no salão com uma violência maior que um tapa. Marina ouviu um pequeno suspiro vindo da governanta. Depois o estalo de uma pulseira de Bianca contra a taça de vidro. O mundo pareceu ficar estreito, reduzido ao espaço entre seus pés, a bacia e o rosto satisfeito do homem que um dia dividira sua cama. Ainda assim, ela manteve os ombros retos, porque havia derrotas que começavam no corpo antes de chegar à alma. Ela poderia ter gritado naquele momento, poderia ter atirado a bacia contra a parede, denunciado a gravação, chamado a polícia, invocado o nome do pai e terminado a cena com o escândalo que Renato talvez estivesse preparado para manipular. Mas Marina conhecia bem o valor de uma prova completa. Sabia que a pressa muitas vezes salvava culpados. Observou a posição do celular, a presença das testemunhas, a porta semiaberta do corredor e a câmera de segurança instalada perto da adega, que Renato esquecera ligada porque sua vaidade era maior que sua prudência. Então Marina se ajoelhou, mas não como uma mulher vencida. Dobrou os joelhos com uma calma tão estranha que Bianca perdeu o sorriso por um segundo. Marina não baixou a cabeça. Seus olhos continuaram erguidos, fixos nos de Renato, e havia neles uma serenidade que tornou a cena desconfortável para todos, menos para o homem que ainda acreditava estar no comando. O gesto que ele imaginara como triunfo tornou-se outra coisa, quase um espelho. Ao vê-la ajoelhada, sem implorar, sem soluçar, sem se deformar em desespero, Renato pareceu mais cruel, mais pequeno, mais exposto. Ele pegou uma taça vazia e mergulhou a borda na bacia, fazendo questão de provocar um som lento, obsceno em sua intenção. Bianca levou a mão à boca, excitada pelo poder que julgava possuir. Marina sentiu o estômago se contrair, mas não desviou o olhar. Cada segundo daquele teatro se acumulava como uma página de processo. Renato ergueu a taça até a altura do rosto dela e disse que, depois daquilo, ela assinaria o acordo de divórcio sem discutir um centavo. Disse também que Bianca entraria naquela casa pela porta da frente, enquanto Marina sairia como uma sombra envergonhada. Antes que a taça tocasse seus lábios, Marina falou pela primeira vez. Sua voz saiu baixa, firme, tão controlada que pareceu deslocada naquele ambiente de crueldade vulgar. Perguntou se era aquilo mesmo que ele queria registrar para a memória da família Vasconcelos. Renato franziu a testa. Bianca inclinou-se para a frente, irritada. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer insulto. Marina não esperava uma resposta moral. Esperava apenas que ele confirmasse, por orgulho, diante das testemunhas e da gravação. Homens como Renato raramente recusavam a chance de provar que mandavam. Ele riu, e aquele riso foi sua assinatura. Disse que fazia o que quisesse dentro da própria casa. Disse que ela não era nada sem ele, que sua carreira de advogada era uma decoração elegante para jantares, que seu pai já era um velho cansado e que a justiça, no mundo real, pertencia a quem financiava campanhas, contratava escritórios influentes e conhecia os atalhos certos. O segurança mais velho piscou lentamente, como se tivesse entendido que passara a noite ouvindo crimes em forma de bravata. A governanta, pálida, recuou meio passo. Marina não bebeu. Renato, impaciente, aproximou a taça de sua boca com mais força, mas naquele instante a campainha da entrada soou. Não foi um som alto, e ainda assim pareceu atravessar a mansão como um presságio. Bianca se endireitou no sofá. Renato virou o rosto com irritação, pois não tolerava interrupções quando representava sua própria grandeza. Um dos seguranças saiu pelo corredor. Marina permaneceu ajoelhada, não porque aceitasse o lugar imposto, mas porque compreendeu, antes de todos, que a noite acabara de mudar de eixo. A porta principal abriu-se pouco depois, e o ruído dos passos que entraram não combinava com visitas comuns. Eram passos lentos, seguros, sem pressa de pedir licença. Arthur Alves apareceu no arco do salão, usando um terno escuro, sem gravata,
o rosto marcado pela idade e por uma austeridade que nem o tempo havia suavizado. Atrás dele vinha Clara Mendes, assistente de Marina, com os olhos vermelhos de preocupação e o celular apertado contra o peito. A governanta levou a mão à boca. Bianca ficou imóvel. Renato, por um segundo raro, perdeu completamente a expressão. Arthur olhou primeiro para a filha ajoelhada, depois para a taça na mão de Renato, depois para a bacia diante dela. O silêncio que tomou o salão não era vazio. Tinha peso, tinha história, tinha o temor instintivo que homens poderosos sentem quando percebem que foram vistos por alguém que não podem comprar. Marina não baixou os olhos diante do pai. Temia ver decepção em seu rosto, mas encontrou apenas uma tristeza profunda, controlada por uma disciplina antiga. Arthur não correu até ela, não gritou, não dramatizou. Essa contenção tornou sua presença ainda mais devastadora. Renato recuperou a voz aos poucos e tentou sorrir. Chamou Arthur de ministro, embora ele já não ocupasse o cargo, e disse que havia um mal-entendido doméstico, uma discussão de casal agravada pelo temperamento sensível de Marina. A palavra sensível saiu de sua boca como uma tentativa de apagar a cena inteira. Bianca levantou-se depressa, ajeitando o vestido, pronta para representar inocência. Clara, porém, deu um passo à frente e ergueu o celular. Disse que a ligação ainda estava aberta quando Renato começou a gritar e que o ministro ouvira o suficiente para decidir vir pessoalmente. O rosto de Renato endureceu. Pela primeira vez, Marina viu o cálculo correr atrás dos olhos dele mais rápido que a soberba. Ele compreendeu que a noite escapara da categoria de humilhação privada e entrara no território perigoso da prova, da testemunha, da repercussão. Ainda assim, tentou manter a pose, disse que ninguém invadiria sua casa para ameaçá-lo, que possuía direitos, advogados e influência. Arthur ouviu tudo sem mover um músculo. Quando falou, sua voz não foi alta, mas atravessou cada pessoa como se o salão fosse uma sala de audiência. Ele disse que uma casa deixava de ser apenas casa quando se tornava palco de crueldade. Disse que um marido deixava de ser apenas marido quando usava poder econômico para destruir a dignidade de uma mulher. Disse que influência não era escudo eterno e que a arrogância sempre cometia o mesmo erro de acreditar que a lei dormia porque não fazia barulho. Renato apertou a taça com tanta força que os dedos embranqueceram. Bianca olhava de um homem para o outro, percebendo tarde demais que a cena planejada para coroar lá havia colocado todos diante de um abismo. Marina se levantou sem ajuda. Arthur fez um pequeno movimento, como se quisesse ampará-la, mas ela ergueu discretamente a mão, pedindo que ele aguardasse. Precisava terminar aquele instante em pé por si mesma. Os joelhos doíam, o orgulho ardia, mas sua voz continuou firme quando pediu que Renato repetisse, diante de seu pai, o que dissera sobre a justiça pertencer a quem pagava mais. Renato não respondeu. O silêncio dele foi uma confissão diferente, menos barulhenta, porém igualmente reveladora. Bianca tentou interromper, dizendo que Marina estava exagerando, mas Clara a encarou com uma coragem que antes não possuía. Arthur desviou o olhar para Bianca e perguntou se ela compreendia que participar de uma humilhação gravada podia ter consequências. A amante empalideceu e naquele instante sua máscara rachou. O triunfo que ela vestira como perfume começou a evaporar. Renato percebeu a fraqueza dela e a fulminou com os olhos, como se a culpa fosse de todos, menos dele. Marina observou aquela pequena troca com atenção. Ali estava a primeira fissura. Renato não protegia ninguém. Bianca, se pressionada, tentaria salvar a própria pele. A noite ainda era dor, mas também começava a se organizar como estratégia. Renato colocou a taça sobre a mesa com um golpe seco e disse que Marina sairia dali sem escândalo, porque ainda era sua esposa e devia respeito ao nome Vasconcelos. Ao ouvir isso, Arthur avançou um passo. Não foi um gesto agressivo, mas o salão inteiro pareceu recuar. Ele disse que nome nenhum sobrevivia quando precisava ser sustentado pela humilhação dos vulneráveis. Disse ainda que Marina sairia quando quisesse, levando documentos pessoais, equipamentos de trabalho e tudo o que lhe pertencia. Se qualquer pessoa a impedisse, aquela mansão deixaria de ser endereço de família e passaria a ser local de crime. Os seguranças trocaram olhares e não se moveram.
Renato viu, com uma fúria quase infantil, que sua autoridade dependia de homens pagos, e homens pagos costumavam reconhecer quando uma ordem podia levá-los junto ao desastre. Marina caminhou até a mesa lateral e pegou sua bolsa. Bianca tentou bloquear sua passagem com uma coragem teatral, mas bastou que Marina a encarasse para que ela recuasse. Não havia ódio naquele olhar. Havia algo pior para Bianca, uma espécie de indiferença lúcida, como se Marina já a enxergasse não como rival, mas como parte de um processo maior. Antes de sair, Marina voltou-se para Renato. O salão parecia prender a respiração. Ela disse que ele havia passado anos acreditando que a discrição dela era fraqueza, que sua educação era medo, que sua paciência era dependência. Disse que naquela noite ele lhe dera, sem perceber, o que ela jamais conseguiria arrancar com perguntas elegantes, a verdade nua de seu caráter. Renato deu um passo em sua direção, mas Arthur não precisou levantar a voz. Apenas pronunciou o nome dele, e o homem parou como quem encontra uma parede invisível. Marina atravessou o corredor ao lado de Clara e de Arthur, sentindo nas costas o peso da casa, dos quadros, das câmeras, das testemunhas e da vida que deixava para trás. Do lado de fora, o ar noturno pareceu frio demais, e só então seus dedos começaram a tremer. Clara percebeu e tocou seu braço, mas não disse nada. Arthur abriu a porta do carro, esperando que a filha entrasse. Marina olhou para o jardim iluminado, para as janelas altas onde Bianca ainda surgia como uma sombra inquieta, e soube que sua dor não terminaria ao cruzar o portão. Dentro da mansão, Renato explodiu em raiva assim que ouviu o carro partir. Acusou Bianca de ter exagerado, culpou os empregados por olharem demais, ameaçou demitir os seguranças e processar Clara por invasão. Mas quanto mais gritava, menos controle parecia ter. Bianca, que antes se imaginava senhora daquele espaço, percebeu que estava presa a um homem que só amava sua própria vitória. Ela queria perguntar o que aconteceria agora, mas temeu a resposta. Renato aproximou-se da janela e viu as luzes do carro desaparecerem, convencendo-se de que ainda podia recuperar o domínio. Marina, no banco traseiro, manteve o olhar na avenida vazia. Arthur sentou-se ao lado dela, e por alguns minutos nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles não era confortável, mas era honesto. Clara seguia à frente com o motorista, tentando organizar a respiração. Marina sentia o corpo inteiro latejar, não pela cena em si, mas pela dimensão do que ela significava. O casamento acabara de morrer diante de testemunhas. O que viria depois seria mais perigoso. Renato não aceitaria perder. Homens como ele preferiam incendiar a própria casa a admitir que a chave já não estava em suas mãos. Arthur finalmente falou que ela não precisava ser forte naquele instante. Marina fechou os olhos e a frase quase a quebrou, justamente porque vinha do pai, que sempre parecera esperar dela uma fortaleza sem rachaduras. Ela respondeu que não sabia se estava sendo forte ou apenas adiando o desabamento. Arthur fitou as mãos, marcadas por veias salientes e anos de decisões difíceis. Disse que coragem não era a ausência de queda, mas a decisão de escolher onde cair e por que se levantar. Marina respirou fundo, sentindo que aquelas palavras encontravam uma parte sua que ainda não havia sido destruída. Quando chegaram ao antigo apartamento de Marina, no bairro silencioso onde ela mantinha uma biblioteca e alguns arquivos profissionais, a madrugada já avançava. Clara ajudou a acender as luzes, e o lugar revelou sua simplicidade quase severa. Estantes cheias, mesa de madeira, cortinas claras, um sofá antigo que contrastava com o luxo frio da mansão. Marina deixou a bolsa sobre a cadeira e, antes de beber água ou lavar o rosto, pediu a Clara que fizesse cópias de segurança de tudo o que havia gravado. A voz dela estava cansada, mas a mente já trabalhava com precisão. Clara obedeceu sem hesitar, abrindo o computador sobre a mesa. Arthur observou a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele sabia reconhecer aquele estado, vira muitos juristas, promotores e vítimas chegarem ao mesmo ponto, quando o choque inicial se transformava em propósito. Perguntou se Renato guardava documentos financeiros em casa. Marina respondeu que sim, mas que o essencial talvez estivesse em outro lugar, nos contratos de uma construtora ligada a projetos públicos e em contas que ele acreditava invisíveis. Pela primeira vez naquela noite,
Arthur percebeu que a humilhação não era o único crime escondido sob o telhado dos Vasconcelos. Marina abriu uma gaveta trancada e retirou uma pasta fina, organizada com etiquetas discretas. Clara a encarou surpresa. Dentro havia cópias de e-mails, anotações de reuniões, movimentações suspeitas e nomes de empresas que, à primeira vista, pareciam independentes, mas repetiam endereços, procuradores e datas de pagamento. Marina explicou que começara a desconfiar meses antes, quando Renato passou a exigir que ela assinasse documentos patrimoniais sem leitura prévia. Ela não confrontara porque ainda precisava entender a dimensão da rede. A noite daquela crueldade dera a eles motivo jurídico, testemunhas e urgência. Arthur ficou em silêncio diante da pasta. Não perguntou por que a filha não o procurara antes. Talvez soubesse a resposta. Marina sempre carregara o peso de provar que era mais que o sobrenome de um juiz famoso. Precisava vencer sem parecer protegida. Precisava resistir sem transformar o pai em escudo. Ele compreendeu, com um atraso doloroso, que sua própria rigidez talvez a tivesse deixado sozinha dentro de um casamento em ruínas. Marina, sem olhar para ele, disse que não queria vingança. Queria que Renato descobrisse que a dignidade que tentou esmagar tinha memória, método e consequência. A madrugada avançou sobre a cidade enquanto, na mesa de madeira, a primeira linha da batalha se formava. Clara salvou arquivos em 3 locais diferentes. Arthur fez uma ligação curta para garantir que Marina tivesse segurança sem interferir em qualquer investigação oficial. Marina permaneceu diante da janela, vendo as luzes distantes como se cada uma fosse uma vida desconhecida, tentando sobreviver ao próprio escuro. Sentia vergonha, sim, sentia raiva, também. Mas acima de tudo sentia uma clareza nova, quase cruel, nascida do fundo da humilhação. Renato havia exigido que ela se ajoelhasse. Agora descobriria que algumas mulheres se levantam levando o chão inteiro consigo. O amanhecer encontrou Marina sentada à mesa de madeira, ainda com a roupa da noite anterior, o cabelo preso de qualquer maneira e uma xícara de café esquecida entre pilhas de documentos. A luz pálida atravessava as cortinas claras e revelava no rosto dela uma fadiga que não diminuía a precisão de seus olhos. Clara havia dormido apenas 1 hora no sofá, coberta por uma manta fina, mas acordou ao ouvir o som de páginas sendo viradas. Arthur já havia partido antes das 6, deixando 2 homens discretos na portaria e uma mensagem simples, escrita em papel, dizendo que estaria por perto sem invadir a decisão da filha. Marina leu a mensagem 3 vezes antes de guardar, lá dentro de um livro de capa azul, como se aquele gesto pudesse proteger uma ternura que ela ainda não sabia nomear. Durante anos, evitara recorrer ao pai porque temia que qualquer vitória fosse atribuída ao sobrenome Alves. Naquela manhã, porém, começava a entender que aceitar amparo não era o mesmo que entregar a própria força. Ainda assim, a batalha seria dela. Renato a havia ferido como marido, mas seria enfrentado como homem público, empresário e manipulador de patrimônios, que imaginava poder esconder rastros sob contratos elegantes. Clara aproximou-se da mesa e perguntou por onde começariam. Marina empurrou uma pasta em sua direção, contendo cópias de escrituras, procurações e relatórios bancários incompletos. Explicou que Renato sempre mantivera 3 camadas de proteção: empresas abertas em nome de sócios obedientes, contratos com valores inflados e uma rede de advogados que transformava a ameaça em linguagem técnica. A separação, se conduzida apenas como disputa doméstica, permitiria que ele ocultasse bens e a acusasse de ressentimento. Por isso, antes de qualquer ação emocional, precisavam reconstruir o mapa do dinheiro, porque o dinheiro era a verdadeira biografia de Renato. Enquanto Clara organizava planilhas, Marina tomou banho, trocou o vestido amarrotado por uma camisa branca e uma calça escura, e olhou-se no espelho do banheiro com uma severidade quase clínica. Havia marcas leves nos joelhos, não ferimentos graves, mas símbolos suficientes para incendiar a memória. Ela tocou a pele arroxeada sem dramaticidade, sentindo a vergonha tentar voltar como uma onda. Não permitiu que ela dominasse tudo. Lavou o rosto, respirou fundo e disse para si mesma que a humilhação pertencia ao agressor, não à vítima.
Depois voltou à sala com a postura de quem entrava em audiência. A primeira ligação de Renato veio às 8h12. O nome dele brilhou na tela por alguns segundos, insistente, arrogante, até no ritmo da chamada. Marina deixou tocar. A segunda veio menos de 1 minuto depois. Na terceira, Clara a fitou, esperando orientação. Marina atendeu e ativou a gravação automática do aparelho, recurso que usava em reuniões profissionais. Renato começou com uma voz macia, quase paternal, dizendo que a noite havia sido desagradável para todos e que ela precisava ser adulta para impedir um escândalo familiar. Marina não respondeu de imediato. Deixou que ele preenchesse o silêncio com seu próprio veneno. Ele prosseguiu, dizendo que Arthur não deveria ter aparecido, que pessoas da posição deles resolviam assuntos íntimos longe da rua, da polícia e de funcionários. Chamou Bianca de convidada injustamente exposta, descreveu a bacia como uma brincadeira infeliz e afirmou que Marina interpretara tudo com exagero. A cada frase, a tentativa de apagar a violência se tornava nova violência. Marina anotou palavras-chave em um bloco: minimização, inversão de culpa, ameaça reputacional. Quando finalmente falou, perguntou apenas se ele mantinha a proposta de divórcio apresentada na semana anterior. Renato mudou de tom, e a máscara começou a ceder. Disse que sim, mas que agora as condições seriam menos generosas. A casa permaneceria com ele. As ações da construtora seriam consideradas bens anteriores ao casamento, e Marina receberia uma compensação simbólica para evitar guerra. Acrescentou que, se ela insistisse em envolver o nome do pai, surgiriam histórias sobre instabilidade emocional, ciúme patológico e dependência financeira. Marina ouviu tudo com uma calma que o irritou. Quando ele perguntou se ela havia ficado muda, ela respondeu que ficara apenas documentando. Do outro lado, houve um silêncio curto, seguido por uma risada forçada. Mas a insegurança dele atravessou a linha como ruído. Renato encerrou a chamada dizendo que enviaria advogados. Marina salvou o arquivo em 3 pastas e olhou para Clara. A assistente, ainda jovem, tinha o rosto assustado, mas os olhos brilhavam com indignação. Disse que ele parecia ter certeza de que todos acreditariam nele. Marina respondeu que Renato sempre vivera cercado por pessoas que preferiam o conforto da mentira ao custo da verdade. O problema dos impérios construídos assim, continuou ela, era que bastava localizar as rachaduras certas. Clara sorriu pela primeira vez naquela manhã. A guerra, que antes parecia abstrata, começava a ganhar método. Pouco antes do meio-dia, chegaram e-mails do escritório que representava Renato. O tom era polido, mas o conteúdo carregava lâminas. Solicitavam uma reunião imediata para negociar a dissolução do casamento, insinuavam condutas inadequadas de Marina e advertiam contra a divulgação de qualquer episódio doméstico que pudesse violar a privacidade do casal. Marina leu a mensagem 2 vezes e reconheceu a mão de Eduardo Lacerda, advogado famoso por transformar réus ricos em vítimas elegantes. Ele não atacava frontalmente, envolvia a ameaça em seda. Marina respondeu com poucas linhas, pedindo cópia integral de documentos patrimoniais, extratos societários e registros de bens adquiridos durante a união. Depois enviou uma segunda mensagem, dessa vez para uma antiga colega do Ministério Público, Helena Prado, hoje promotora especializada em crimes contra a administração pública. Marina escolheu cada palavra com cuidado, sem acusar além do que podia sustentar, mas indicando a existência de indícios relacionados a contratos da Vasconcelos em engenharia, em obras de reassentamento urbano. Não mencionou a cena da bacia, porque ainda precisava separar a dor íntima do crime coletivo. O que Renato fizera contra ela era monstruoso, mas o que talvez estivesse fazendo contra centenas de famílias poderia revelar uma engrenagem maior, mais antiga e mais difícil de destruir. À tarde, Clara apresentou a primeira planilha consolidada. Havia pagamentos recorrentes para uma consultoria chamada Orion Gestão Estratégica, sem funcionários registrados e com endereço em uma sala comercial abandonada. A Orion, por sua vez, repassava valores a 3 empresas menores, todas ligadas a parentes distantes de um secretário municipal responsável por aprovar licenças de construção.
Marina cruzou as datas com notícias sobre desapropriações em bairros periféricos e encontrou coincidências demais para serem acaso. Cada transferência antecedia uma decisão pública favorável a Vasconcelos Engenharia. Não era a prova final, mas era um fio. E fios, quando puxados com paciência, podiam desfazer tapeçarias inteiras. Marina lembrou-se de um jantar ocorrido 8 meses antes, quando Renato recebera empresários e políticos na mansão. Ela passara a noite ouvindo conversas interrompidas sempre que se aproximava, mas guardara expressões soltas: margem social, limpeza diária, acordo com líderes comunitários. Na ocasião, Bianca ainda não aparecia publicamente, mas Renato já demonstrava uma impaciência nova com a presença da esposa, como se Marina fosse testemunha, incômoda demais para um teatro que precisava de rostos dóceis. Agora, revendo documentos, ela compreendia que o desprezo dele talvez tivesse crescido no exato momento em que percebeu que ela não era decorativa. O primeiro ataque público veio no fim da tarde. Um portal de fofocas publicou nota, insinuando que o casamento de Renato Vasconcelos entrara em crise após uma cena de ciúmes provocada por Marina durante uma reunião privada. O texto citava fontes próximas ao casal e descrevia Bianca como empresária convidada, não como amante. Em minutos, mensagens começaram a chegar ao telefone de Marina. Algumas preocupadas, outras curiosas, muitas venenosas. Clara amaldiçoou o portal em voz baixa. Marina, porém, leu a nota com frieza. Renato se movera rápido, o que significava que estava com medo suficiente para tentar controlar a narrativa antes que ela respirasse. Ela decidiu não responder publicamente. Em vez disso, salvou a matéria, registrou horário, autores e alterações feitas no texto ao longo dos minutos seguintes. Depois ligou para Rosa, a governanta da mansão, uma mulher que trabalhava para os Vasconcelos havia 16 anos e conhecia os corredores daquela casa melhor que qualquer familiar. Rosa atendeu em sussurro. Marina não pediu que ela se arriscasse. Apenas perguntou se estava bem. A mulher começou a chorar em silêncio e esse choro contido disse mais que qualquer depoimento imediato. Prometeu falar quando pudesse sair dali, sem perder tudo o que sustentava os netos. Marina não pressionou. Agradeceu e desligou com o coração apertado. Clara percebeu a sombra no rosto dela e perguntou se seria possível confiar em Rosa. Marina respondeu que pessoas oprimidas não deviam ser medidas pela velocidade com que conseguiam enfrentar seus opressores. Rosa vira demais, sofrera calada por tempo demais, e talvez precisasse de proteção antes de coragem. Esse pensamento alargou o sentido da batalha. Não se tratava apenas de Marina contra Renato. Havia empregados, moradores removidos, pequenos fornecedores, servidores públicos coagidos e mulheres como Bianca, que mesmo culpadas, talvez tivessem sido seduzidas por uma promessa de poder que também as devoraria. Na mesma noite, Eduardo Lacerda enviou um dossiê preliminar com acusações indiretas. Falava em gastos pessoais de Marina, viagens sem justificativa e suposta influência indevida de Arthur em decisões profissionais da filha. Eram peças frágeis, mas perigosas se lançadas à imprensa com o verniz adequado. Marina analisou tudo sem surpresa. Renato não precisava vencer no mérito de imediato, bastava sujar a água, confundir vítimas e culpados, transformar a humilhação em disputa de versões. Clara ficou indignada ao ver recibos retirados de contexto, incluindo despesas feitas para eventos beneficentes que Renato frequentara sorrindo. Marina pediu calma. A pressa era o território dele. A precisão seria o dela. Na manhã seguinte, Marina foi até o cartório onde antigas alterações societárias haviam sido registradas. Não levou Clara nem seguranças visíveis. Usou óculos escuros, uma bolsa simples e o rosto de quem não desejava ser reconhecida. Passou horas examinando matrículas de imóveis, atas de assembleias e procurações. Descobriu que, 3 semanas antes de pedir o divórcio, Renato transferira cotas de uma empresa de participações para um fundo controlado por um banco privado. A assinatura dele não aparecia na frente, mas surgia nos anexos como garantidor. Marina fotografou os índices permitidos, solicitou certidões e sentiu a primeira peça pesada cair sobre a mesa invisível do caso. Ao sair,
percebeu um carro preto parado do outro lado da rua. O motorista não disfarçou bem o olhar. Marina continuou andando, entrou em uma padaria movimentada e sentou-se perto da janela. Pediu café, abriu um jornal e ligou para Clara usando fones discretos. Informou a placa do veículo e pediu que verificasse se pertencia a alguma empresa terceirizada da Vasconcelos. Enquanto aguardava, observou o homem no carro mexer no telefone, impaciente. Não sentiu pânico. Sentiu confirmação. Renato só mandaria segui-la se houvesse algo a temer. O medo dele começava a produzir provas periféricas. Clara retornou 15 minutos depois. O carro estava registrado em nome de uma empresa de segurança privada contratada pela Orion Gestão Estratégica. Marina quase sorriu, mas conteve a reação. O fio ficava mais visível. Pediu que Clara arquivasse tudo e contatasse um perito digital de confiança. Precisariam preservar gravações, metadados, e-mails, fotos e registros de chamadas com cadeia de custódia minimamente robusta. A batalha jurídica não poderia depender de indignação. Renato sobrevivera por anos porque todos sabiam, poucos provavam e muitos desistiam. Marina não desistiria, mas também não se permitiria ser amadora apenas porque estava ferida. Naquela tarde, Helena Prado respondeu ao e-mail. A promotora sugeriu um encontro reservado em um pequeno escritório próximo ao fórum, longe de câmeras e assessores. Marina aceitou. Quando se encontraram, Helena abraçou-a com uma discrição respeitosa, sem perguntas invasivas. As duas haviam estudado juntas, mas a vida as levara por caminhos diferentes. Helena ouviu a síntese dos contratos, das empresas intermediárias e das desapropriações. Fez poucas interrupções, anotou nomes e pediu cautela. Disse que já havia denúncias dispersas contra a Vasconcelos Engenharia, mas nenhuma vítima conseguira sustentar a acusação sem ser esmagada por notificações extrajudiciais, dívidas e medo. Marina perguntou sobre os moradores removidos. Helena abriu uma pasta e mostrou relatórios de uma associação comunitária do bairro Santa Cecília, onde famílias haviam sido pressionadas a aceitar indenizações baixas para liberar terreno a um condomínio de luxo financiado por fundos estrangeiros. Alguns líderes comunitários recuaram depois de visitas de homens desconhecidos. Uma professora aposentada, Dona Lourdes, insistira em denunciar, mas fora descredibilizada como agitadora política. Marina sentiu a raiva mudar de forma. A água na bacia ainda queimava sua memória, mas agora havia outras humilhações diante dela, menos espetaculares e mais permanentes, impostas a quem não tinha sobrenome capaz de abrir portas. Helena advertiu que envolver Arthur seria arriscado. Qualquer movimento dele poderia ser usado por Renato para alegar perseguição. Marina concordou imediatamente. Disse que o pai não atuaria no caso, não falaria com autoridades e não serviria como atalho. A promotora a observou com atenção e perguntou se ela estava preparada para ser atacada como mulher antes de ser ouvida como advogada. Marina pensou em Bianca sorrindo no sofá, em Renato segurando a taça, nas mensagens cruéis de desconhecidos. Respondeu que já haviam tentado reduzi-la à esposa traída. A partir de agora, teriam de lidar com a profissional que subestimaram. Enquanto Marina se reunia com Helena, Renato presidia uma reunião na sede da Vasconcelos Engenharia. A sala envidraçada no último andar exibia a cidade como troféu, e ele falava aos diretores com voz controlada, embora por dentro a irritação o corroesse. Ordenou que revisassem contratos sensíveis, substituíssem senhas, limpassem arquivos duplicados e preparassem uma comunicação institucional sobre ataques motivados por crise conjugal. Um diretor financeiro, Mauro Siqueira, suava discretamente enquanto anotava. Sabia que limpar arquivos tarde demais era quase sempre confissão silenciosa. Mas devia demais a Renato para desobedecer e temia demais a justiça para dormir tranquilo. Bianca apareceu na sede perto das 5, sem ser anunciada, usando óculos escuros e um casaco caro demais para o clima. Renato a recebeu com impaciência. Ela queria saber o que aconteceria com a nota publicada, com o vídeo da noite anterior, com a presença do pai de Marina. Perguntou se poderia ser processada. Renato respondeu que ela deveria parar de pensar como balconista assustada
e lembrar que estava ao lado de um homem poderoso. A frase feriu mais do que ele pretendia. Bianca percebeu, pela primeira vez, que o desprezo que ele dedicava a Marina não era exceção conjugal, era seu idioma natural. Ela tentou argumentar que Marina não parecia destruída. Renato riu com desprezo e disse que mulheres como Marina eram treinadas para fingir dignidade, mas quebravam quando perdiam dinheiro, casa e reputação. Bianca quis acreditar. Precisava acreditar, porque sua própria ambição dependia da queda completa da esposa. Ainda assim, uma inquietação se instalou nela como um fio apertado. Lembrou-se dos olhos de Marina ajoelhada, fixos, quase compassivos, e sentiu uma raiva estranha. Não era assim que uma vencida deveria olhar. Bianca começava a temer que tivesse participado de uma cena cujo significado real só Marina compreendera. À noite, Marina voltou ao apartamento com certidões, anotações e o contato de Dona Lourdes. Clara aguardava com novas descobertas. A empresa Orion havia recebido, nos últimos 2 anos, valores que coincidiam com 3 grandes contratos públicos da Vasconcelos. Além disso, uma das empresas repassadoras pagara despesas pessoais de Bianca, incluindo o aluguel de um apartamento de luxo e compras em joalherias. Marina fechou os olhos por um instante. Aquilo poderia transformar Bianca, diamante inconveniente, em possível beneficiária de recursos desviados. Não era prazer que sentia. Era a gravidade de perceber que a vaidade de uma mulher havia sido alimentada por perdas de famílias inteiras. Marina ligou para Dona Lourdes naquela mesma noite. A voz da professora aposentada era firme, mas carregava cansaço. No começo, recusou o encontro, dizendo que advogados só apareciam para ensinar pobres a perder com educação. Marina aceitou a desconfiança e explicou que não representava a construtora, nem o governo, nem qualquer partido. Disse apenas que conhecia a sensação de ser colocada de joelhos por alguém que acreditava possuir todos os corredores de saída. Houve silêncio. Depois Dona Lourdes perguntou se ela falava bonito assim por treinamento ou por ferida. Marina respondeu que, naquela semana, as duas coisas tinham se tornado inseparáveis. O encontro foi marcado para o dia seguinte, em uma igreja pequena no bairro Santa Cecília. Marina desligou e ficou alguns segundos olhando para o telefone. Clara perguntou se ela estava pronta para aquilo. Marina respondeu que ninguém estava pronto para conhecer a extensão do mal que ignorou por conveniência, mas que a ignorância deixara de ser opção. Depois abriu outra pasta, desta vez sobre o patrimônio do casal. Encontrou a minuta do acordo de Renato. A linguagem jurídica tentava ocultar o insulto. Ela renunciaria a ações, imóveis, indenizações e qualquer questionamento futuro. Em troca, receberia silêncio vendido como elegância. Marina pegou uma caneta vermelha e escreveu sobre a primeira página: recusado. Não era apenas resposta de esposa, era declaração de guerra legal. Clara riu baixo, aliviada, e começou a preparar uma contranotificação. Marina ditou os pontos: preservação de bens, proibição de ocultação patrimonial, solicitação de perícia contábil independente, registro de violência psicológica, resguardo de imagem e eventual responsabilização por difamação. Cada termo parecia recolocar um tijolo no edifício interno que Renato tentara derrubar. A humilhação não desaparecia, mas começava a ser cercada por linguagem, prova e ação. Aquilo não curava, mas devolvia direção. Perto da meia-noite, Arthur ligou. Marina hesitou antes de atender, como se a voz do pai pudesse abrir um espaço emocional que ela ainda não queria enfrentar. Ele perguntou apenas se ela havia comido. A simplicidade da pergunta a surpreendeu. Marina olhou para a mesa coberta de papéis, para a xícara fria, para Clara cochilando sobre uma pilha de certidões, e percebeu que não comera nada decente desde o dia anterior. Disse que pediria algo. Arthur não fez sermão. Apenas respondeu que justiça exigia corpo de pé, não apenas espírito indignado. Depois desejou boa noite. Marina sorriu apesar de si mesma, pediu comida, obrigou Clara a jantar e por alguns minutos as duas comeram em silêncio, cercadas por documentos que pareciam respirar. Lá fora, a cidade continuava indiferente, cheia de janelas acesas, buzinas distantes
e vidas que nada sabiam sobre a queda iminente de um império doméstico e empresarial. Marina sentiu o cansaço chegar com força, mas não permitiu que apagasse sua lucidez. Antes de dormir por poucas horas, deixou sobre a mesa 3 pilhas separadas: divórcio, difamação, corrupção. Renato queria que ela saísse da mansão como sombra. Ela retornaria ao mundo como evidência viva. Na manhã seguinte, antes de partir para Santa Cecília, Marina recebeu uma mensagem de número desconhecido. Continha apenas uma foto dela, entrando no cartório, e uma frase curta, dizendo que algumas mulheres deveriam aprender quando parar. Clara empalideceu. Marina salvou a mensagem, encaminhou ao perito e guardou o telefone na bolsa. O medo tentou tocar sua nuca, mas não encontrou espaço suficiente para governar. Ela sabia que a estrada ficaria mais escura antes de abrir. Também sabia que Renato cometera seu segundo erro. Depois de tentar humilhá-la, passara a ameaçá-la, e ameaças, quando preservadas corretamente, também tinham voz diante da justiça. A igreja de Santa Cecília tinha paredes descascadas, bancos de madeira escurecidos pelo tempo e um pátio pequeno onde crianças brincavam sem perceber que suas casas haviam se tornado números em contratos de gente poderosa. Marina chegou antes do horário marcado, acompanhada apenas de Clara, que carregava uma pasta fina e mantinha o olhar atento aos carros parados na rua. O bairro parecia suspenso entre resistência e cansaço. Havia faixas antigas contra remoções, muros pintados com promessas de moradia digna e portas de casas onde mulheres observavam a chegada das 2 visitantes com a prudência de quem aprendera que a ajuda, muitas vezes, vinha acompanhada de cobrança. Dona Lourdes apareceu sem pressa, usando um vestido simples, sandálias gastas e uma bolsa de tecido presa ao braço. Era uma mulher pequena, mas caminhava como quem havia se recusado a encolher diante de homens maiores por tempo demais. Seus cabelos brancos estavam presos em um coque firme, e os olhos tinham uma lucidez que não pedia licença. Cumprimentou Marina sem calor excessivo, medindo-lhe o rosto, a roupa, as mãos. Clara apresentou-se com delicadeza. Dona Lourdes ignorou a formalidade e perguntou se Marina vinha pedir depoimento, oferecer esperança ou transformar sofrimento alheio em peça de processo bonito. Marina aceitou a dureza da pergunta como se recebesse uma prova necessária. Respondeu que vinha ouvir primeiro, pedir depois e prometer apenas aquilo que pudesse sustentar. Disse que não representava salvação, mas estratégia, e que estratégia só tinha valor quando respeitava a vida de quem já perdera demais. Dona Lourdes continuou olhando para ela, talvez tentando encontrar a mentira escondida sob a educação. Então apontou para o salão lateral da igreja, onde outras pessoas aguardavam. Havia um pedreiro com o braço engessado, uma mãe jovem com 2 crianças, um comerciante falido e um antigo líder comunitário que mantinha os olhos no chão. Durante quase 3 horas, Marina ouviu. Não interrompeu para corrigir datas, não traduziu dor em linguagem jurídica antes da hora, não forçou lágrimas para caberem em categorias úteis. Os moradores contaram sobre visitas de funcionários da construtora, acompanhados por homens sem identificação, cartas ameaçadoras, avaliações de imóveis abaixo do valor real, promessas de apartamentos que nunca saíram do papel e reuniões nas quais advogados falavam tão rápido que idosos assinavam documentos sem entender. Um homem chamado Elias confessou que aceitara convencer vizinhos a ceder porque lhe prometeram emprego. Depois, perdeu a casa, o emprego e a coragem de encarar os antigos amigos. Marina anotava com rigor, mas sua expressão deixava claro que nenhuma informação apagava a humanidade de quem falava. Quando a mãe jovem, Joana, mostrou fotos do quarto dos filhos antes da demolição, Clara precisou piscar várias vezes para conter as lágrimas. Marina sentiu a garganta fechar, lembrando a bacia na mansão, a taça na mão de Renato, a teatralidade cruel de uma humilhação planejada. Ali, porém, a violência não tinha lustres nem perfumes caros. Tinha poeira, aluguel atrasado, remédios interrompidos e crianças perguntando quando voltariam para casa. A arrogância de Renato ganhava corpo social, e isso tornava tudo mais grave. Dona Lourdes esperou todos falarem antes de abrir sua própria pasta. Dentro dela havia cópias amassadas de notificações, fotografias de reuniões,
nomes de funcionários da prefeitura e um pendrive preso com fita adesiva a uma folha. Disse que havia guardado aquilo por medo e por teimosia, sem saber a quem entregar. Explicou que, numa assembleia comunitária, um representante da Vasconcelos prometera indenizações justas enquanto outro homem, parado perto da porta, fotografava os moradores mais resistentes. Dias depois, alguns receberam cobranças antigas, visitas fiscais e telefonemas anônimos. A mensagem era clara. Quem discordava passava a ter problemas em todas as direções. Marina pediu autorização para copiar o material e garantiu que nada seria usado sem consentimento. Dona Lourdes estreitou os olhos e perguntou por que ela, esposa do dono da construtora, havia demorado tanto para aparecer. A pergunta atingiu Marina no ponto exato onde sua culpa estava escondida. Ela poderia responder que não sabia, que Renato ocultara, que o casamento era uma cela elegante. Tudo seria parcialmente verdadeiro. Ainda assim, escolheu uma resposta mais difícil. Disse que saber tarde não a tornava inocente do atraso, mas que o atraso não a impediria de agir agora. Dona Lourdes assentiu, sem perdoar nem condenar. Apenas reconheceu a honestidade. Ao saírem da igreja, Clara estava em silêncio. A rua parecia mais longa do que na chegada, como se cada fachada carregasse uma acusação. Marina percebeu novamente o carro preto, desta vez estacionado perto de uma farmácia. O motorista fingia olhar o celular. Clara o viu também, e sua mão apertou a alça da pasta. Marina não mudou o ritmo. Entrou em uma mercearia, comprou água, pediu nota fiscal e comentou em voz baixa que presença repetida era padrão. Padrão gerava relatório. Relatório fortalecia pedido de proteção. Clara respirou fundo, entendendo que coragem, em Marina, não era ausência de medo, mas disciplina aplicada ao medo. Renato recebeu as primeiras informações sobre Santa Cecília antes mesmo de Marina voltar ao apartamento. Um segurança terceirizado enviou fotos dela entrando na igreja, conversando com moradores e saindo com documentos. Na cobertura da sede, ele atirou o celular sobre a mesa com tanta força que Mauro Siqueira recuou. Eduardo Lacerda, sentado do outro lado, manteve o rosto impassível, embora não gostasse do rumo dos acontecimentos. Renato exigiu saber quem havia permitido contato entre Marina e aquela gente. Mauro tentou explicar que processos antigos eram públicos, que moradores falavam com jornalistas havia anos. Renato o interrompeu, dizendo que pobres não eram problema quando ninguém importante emprestava voz a eles. Eduardo recomendou cautela. Disse que atacar moradores diretamente poderia transformar disputa conjugal em escândalo de direitos humanos, expressão que Renato detestou ouvir. O advogado sugeriu insistir na narrativa de desequilíbrio emocional, retratando Marina como mulher traída, tentando destruir o marido por vingança. Também propôs vazar fotos dela em Santa Cecília como prova de armação política. Renato gostou da ideia, mas queria algo mais rápido, mais sujo, mais doloroso. Perguntou sobre Clara, sobre a governanta, sobre qualquer pessoa fraca no círculo de Marina. Eduardo não respondeu de imediato. Havia limites que ele preferia não ouvir em voz alta, mesmo quando trabalhava perto deles. Bianca, que aguardava numa sala ao lado, ouviu parte da conversa pela porta entreaberta. O nome de Santa Cecília lhe causou desconforto, não por compaixão imediata, mas porque lembrava as despesas pagas por uma empresa que Renato sempre chamara de consultoria. O apartamento onde morava, as joias, as viagens, tudo parecia, de repente, ligado a um mundo que ela jamais visitara. Tentou afastar a ideia. Disse a si mesma que homens ricos tinham estruturas complexas, que esposas rancorosas exageravam, que pobres eram frequentemente usados por políticos. Mas a imagem de Marina ajoelhada sem se quebrar voltou com força, e Bianca sentiu um frio que nenhum casaco caro resolveria. No fim da tarde, a segunda matéria contra Marina foi publicada. Desta vez, o texto era mais agressivo. Insinuava que ela se aproximava de movimentos comunitários para chantagear Renato durante o divórcio e explorava o prestígio do pai para intimidar empresários. A foto dela saindo da igreja aparecia cortada, sem Clara, sem Dona Lourdes, sem contexto. Comentários surgiram rapidamente, julgando sua aparência, seu casamento, sua sanidade. Marina leu apenas o necessário.
Depois fechou a página, salvou tudo e pediu ao perito digital que preservasse os dados. Não ofereceria sua ferida como espetáculo para uma multidão treinada a apedrejar mulheres antes de entender os fatos. Clara, porém, não conseguiu esconder a revolta. Disse que era injusto, que a internet estava destruindo Marina com mentiras, que Renato precisava ser desmascarado imediatamente. Marina aproximou-se da janela e observou a rua escurecer. Respondeu que Renato queria exatamente isso, uma reação apressada, uma entrevista emocional, uma frase solta que Eduardo pudesse distorcer. A verdade precisava chegar inteira, não em pedaços frágeis. Clara engoliu a indignação, mas perguntou até quando suportariam caladas. Marina virou-se e sua voz estava serena. Disse que silêncio estratégico não era submissão, era a preparação do som certo no momento em que ninguém pudesse fingir surdez. Naquela noite, Rosa ligou. A governanta falava tão baixo que Marina quase não a ouvia. Disse que Renato mandara apagar imagens internas da mansão, mas o técnico de segurança só viria no dia seguinte. Havia uma gravação automática salva no servidor local, incluindo parte da cena do salão e a chegada de Arthur. Rosa não sabia copiar arquivos, mas sabia onde ficava a sala dos equipamentos. Marina fechou os olhos por um instante. Aquilo podia ser decisivo. Pediu que Rosa não se arriscasse sozinha. A mulher respondeu que passara anos limpando manchas que não eram dela e que, pela primeira vez, queria impedir uma sujeira antes que desaparecesse. Marina recusou deixá-la agir sem orientação. Chamou o perito digital, Daniel Torres, que já havia trabalhado em casos de fraude empresarial e sabia preservar evidências sem contaminar arquivos. Como entrar na mansão seria imprudente, Daniel orientou Rosa por chamada de vídeo, com passos simples. Clara ficou ao lado de Marina, segurando o próprio fôlego enquanto a tela mostrava corredores conhecidos, portas entreabertas e a mão trêmula da governanta segurando o celular. Por 2 vezes, ruídos fizeram Rosa congelar. Marina pediu que ela desistisse se alguém se aproximasse. Rosa continuou, movida por uma coragem cansada que não cabia em discursos grandiosos. O arquivo foi encontrado pouco antes da meia-noite. A imagem não era perfeita, captada de um ângulo alto, mas mostrava a bacia, Bianca no sofá, Renato com a taça, Marina ajoelhada e Arthur entrando no salão. O áudio falhava em alguns trechos, porém várias frases de Renato estavam claras o suficiente. Quando a transferência terminou, Rosa começou a chorar. Marina agradeceu com a voz baixa, prometendo que providenciaria proteção e apoio jurídico. A governanta disse que não queria dinheiro. Apenas não queria mais trabalhar numa casa onde a crueldade era tratada como ordem de serviço. Marina respondeu que ninguém deveria chamar sobrevivência de serviço para sempre. Clara assistiu ao vídeo uma vez e precisou sair para o corredor. Marina permaneceu diante da tela. Ver-se ajoelhada de fora foi pior do que recordar de dentro. A imagem retirava qualquer defesa emocional. Ela viu a própria palidez, a rigidez dos ombros, o rosto satisfeito de Renato, a excitação nervosa de Bianca. Por alguns segundos, a vergonha tentou se inverter contra ela, como costuma acontecer com vítimas expostas. Então Marina parou o vídeo exatamente no instante em que Renato erguia a taça. Não era sua vergonha. Era a prova do método dele. Um homem que fazia aquilo com a esposa faria coisas piores com quem não tivesse testemunhas. Na manhã seguinte, Renato descobriu que Rosa faltara ao trabalho. Mandou mensagens, ligou, ameaçou, mas ela não respondeu. Quando um técnico informou que o servidor havia sido acessado durante a madrugada, ele compreendeu parte do desastre. Seu primeiro impulso foi procurar Bianca. Ela ainda estava no apartamento de luxo, maquiando-se diante do espelho, tentando transformar ansiedade em beleza. Renato entrou sem avisar, exigindo saber se ela havia falado com alguém. Bianca se assustou e negou. Ele a acusou de ter deixado o celular gravando de forma descuidada, de sorrir demais, de provocar Marina além do necessário. Bianca recuou, ferida e furiosa. Ela perguntou se agora a culpa era dela. Renato respondeu que a culpa era de gente incompetente ao redor dele. Bianca, cansada de ser tratada como enfeite quando convinha e cúmplice quando surgia perigo, disse que não obrigara ninguém a humilhar Marina, nem a falar sobre comprar justiça,
nem a envolver empresas estranhas em presentes caros. O silêncio que se seguiu foi perigoso. Renato aproximou-se devagar e mandou que ela escolhesse bem as palavras. Bianca percebeu que o poder pelo qual se vendera podia virar contra ela com a mesma facilidade. Baixou os olhos, mas dentro dela algo começou a se separar dele. Enquanto isso, Marina e Clara se reuniram com Helena Prado e Daniel Torres. Levaram o vídeo, os documentos de Santa Cecília, os registros de perseguição e a ligação em que Renato ameaçava manipular a narrativa. Helena examinou tudo com cuidado e advertiu que, embora o material fosse forte, seria necessário articular as frentes corretamente. A violência psicológica alimentaria medidas protetivas e ações no divórcio. A corrupção exigiria investigação própria. A difamação poderia gerar responsabilização civil e criminal. Misturar tudo de forma emocional facilitaria a defesa. Separar as linhas, conectando-as apenas onde os fatos permitissem, faria o caso respirar com força. Marina concordou. Sua mente encontrava clareza no método, mas seu corpo começava a cobrar a conta. Helena percebeu suas mãos frias e perguntou se ela tinha acompanhamento psicológico. Marina quase respondeu de forma automática que estava bem, mas a mentira morreu antes de sair. Disse que procuraria alguém. A promotora assentiu, sem suavizar a importância daquilo. Mulheres fortes também quebram, disse ela. E às vezes quebram mais fundo, porque todos aplaudem sua resistência enquanto ignoram seu sangue. Marina guardou a frase em silêncio. Era estranha a sensação de ser vista sem ser diminuída. O passo seguinte foi preparar uma ação cautelar para preservar bens e impedir destruição de documentos. Eduardo Lacerda recebeu a notificação no início da tarde e imediatamente ligou para Marina. Ela atendeu com Clara e Daniel na sala, gravando. O advogado foi cordial, quase afetuoso, dizendo que escaladas jurídicas poderiam prejudicar todos. Marina respondeu que a escalada começara quando seu cliente tentou obrigá-la a beber água de uma bacia usada para humilhação. Eduardo fez uma pausa milimetricamente treinada, depois disse que alegações graves exigiam provas. Marina respondeu que concordava. Não disse que já as tinha. A prudência naquele instante foi mais satisfatória que qualquer ameaça. Renato, informado sobre a ação cautelar, perdeu a compostura diante de Mauro. Chamou Marina de ingrata, acusou Arthur de estar por trás de tudo e exigiu que o diretor financeiro transferisse valores para contas fora do alcance de bloqueios. Mauro hesitou. Renato percebeu e se aproximou dele com um sorriso duro. Lembrou-o de bônus, viagens, empréstimos pessoais e de uma assinatura em documentos que talvez a promotoria considerasse interessante. Mauro baixou a cabeça. Aceitou cumprir ordens, mas, naquela noite, ao voltar para casa, encarou a esposa e os filhos jantando em silêncio e sentiu que o medo de Renato começava a competir com o medo de cair junto com ele. Bianca também recebeu uma notificação, não de Marina, mas de Eduardo, convocando-a a alinhar versões. O documento informal dizia que ela deveria afirmar ter sido visitante ocasional, sem envolvimento em assuntos empresariais ou familiares, e que a cena da mansão não passara de discussão privada sem coerção. Bianca leu a mensagem no apartamento pago pela Orion e sentiu náusea. Pela primeira vez, entendeu que Renato estava preparando uma rota de fuga, onde ela apareceria como mentirosa útil, talvez descartável. Abriu uma gaveta e retirou recibos, cartões, mensagens antigas, fotos de viagens, comprovantes de presentes. Não sabia ainda se entregaria a alguém, mas começou a guardar para si. No apartamento de Marina, a noite chegou com chuva. As gotas batiam nas janelas como dedos impacientes. Clara dormia no sofá, vencida pelo cansaço, enquanto Marina revisava o depoimento de Dona Lourdes. Cada frase dos moradores parecia pedir uma justiça que fosse além dela. Ao lado dos papéis, o vídeo da mansão permanecia salvo em um disco externo. Marina evitava olhá-lo, mas sabia que ele estava ali como uma testemunha muda. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Renato, enviada de um número novo. Dizia que ela estava abrindo uma porta que não conseguiria fechar e que seu pai sangraria a reputação antes dela vencer. Marina leu a ameaça sem piscar. Por um segundo, a imagem de Arthur no salão voltou com força, não como juiz respeitado,
mas como o homem envelhecido que havia visto a filha ajoelhada. A culpa tentou se insinuar. Renato sabia onde atingir. Ela poderia parar para protegê-lo, aceitar um acordo, preservar a paz aparente. Mas que paz seria essa, construída sobre bacias, despejos, mentiras e medo? Marina encaminhou a mensagem a Daniel e Helena. Depois abriu uma página em branco e começou a escrever sua própria declaração. Não para publicar ainda, mas para organizar a verdade dentro de si antes de levá-la ao mundo. Escreveu que não era uma esposa traída buscando vingança, embora tivesse sido traída. Não era uma filha usando o nome do pai, embora amasse e respeitasse o homem que a ensinara a reconhecer injustiças. Não era uma mulher destruída por uma noite de humilhação, embora aquela noite a acompanhasse como uma cicatriz recém-aberta. Era uma advogada, uma cidadã e uma vítima que se recusava a aceitar que violência privada fosse varrida para debaixo de tapetes caros. Era também alguém que finalmente enxergava a ponte entre o abuso dentro de casa e o abuso contra uma comunidade inteira. Quando terminou, não chorou. Salvou o texto e caminhou até a janela. A chuva transformava as luzes da cidade em manchas tremidas. Em algum lugar, Renato certamente ainda acreditava que poderia vencer lá pelo medo. Em outro, Bianca talvez começasse a entender o preço de ter confundido luxo com segurança. Em Santa Cecília, Dona Lourdes guardava uma esperança cautelosa, dessas que não se anunciam para não serem esmagadas cedo demais. Marina apoiou a mão no vidro frio e sentiu, pela primeira vez desde a mansão, que o futuro não era apenas campo de batalha, era também território a ser reconstruído. No dia seguinte, ao amanhecer, Helena ligou. A promotoria pediria diligências preliminares sobre a rede de empresas, e a ação cautelar de Marina havia sido distribuída. Haveria audiência em poucos dias para decidir preservação de bens, proteção de provas e medidas contra a difamação. Renato teria de aparecer, ainda que cercado de advogados. A notícia não trouxe alívio imediato. Trouxe responsabilidade. Marina olhou para Clara, que acabara de acordar, e disse que a fase das sombras estava terminando. Clara perguntou se ela estava pronta para vê-lo de novo. Marina pegou a pasta mais pesada, aquela que reunia humilhação, dinheiro e ameaça, e respondeu que Renato nunca a vira de verdade. Agora veria. A audiência foi marcada para uma manhã cinzenta, dessas em que a cidade parecia prender a respiração sob nuvens baixas e ruas úmidas. Marina chegou ao fórum usando um taier escuro, sem joias além de um pequeno relógio de pulso, trazendo nos braços uma pasta grossa, e no rosto a serenidade de quem passara noites atravessando o próprio medo até encontrar uma forma de caminhar dentro dele. Clara seguia ao seu lado com o computador e cópias autenticadas, enquanto Daniel Torres aguardava na entrada com laudos técnicos preliminares. Nenhum deles falava muito. As palavras naquela manhã precisavam ser usadas apenas onde tivessem peso. Do outro lado do saguão, Renato apareceu cercado por Eduardo Lacerda, 2 associados jovens e Mauro Siqueira, que parecia 10 anos mais velho desde a última reunião na empresa. Renato vestia um terno impecável e sorria para conhecidos como se estivesse chegando a uma cerimônia de premiação, não a uma audiência que poderia comprometer seu patrimônio, sua imagem e a fachada de respeitabilidade que sustentava há anos. Quando viu Marina, seu sorriso se tornou mais fino. Ele esperava encontrar raiva, vergonha ou abatimento. Encontrou uma mulher imóvel, olhando-o como quem observa uma peça já catalogada dentro de uma investigação maior. Bianca chegou alguns minutos depois, contra a orientação de Eduardo, que preferia mantê-la fora do alcance de fotógrafos e perguntas. Usava óculos escuros, embora o saguão estivesse longe de qualquer claridade forte. Ao aproximar-se de Renato, percebeu que ele não lhe ofereceu o braço nem a apresentou aos advogados com a gentileza possessiva de antes. Limitou-se a dizer que ela deveria permanecer calada, responder apenas se fosse chamada e não improvisar. Bianca sentiu o rosto queimar. Pela primeira vez em muito tempo, a vergonha não vinha de Marina, mas do homem por quem aceitara ocupar o papel de instrumento numa crueldade pública. Arthur Alves não entrou com a filha. Chegou sozinho, minutos antes do início,
e sentou-se no fundo da sala, sem cumprimentar jornalistas, advogados ou antigos conhecidos do tribunal. Sua presença provocou murmúrios que ele ignorou com disciplina. Marina soube, sem precisar olhar, que todos tentariam interpretar aquele gesto como influência. Por isso, antes mesmo da abertura dos trabalhos, seu advogado, Sérgio Amaral, registrou que Arthur estava presente apenas como familiar e testemunha indireta de fatos posteriores, sem qualquer atuação técnica no processo. A precisão era necessária. Renato usaria até o silêncio de Arthur como arma, se encontrasse uma fresta. A juíza Elisa Monteiro presidia a audiência com firmeza discreta. Não parecia impressionada nem pelo sobrenome Alves, nem pelo Império Vasconcelos. Pediu objetividade e advertiu que se tratava, naquele momento, de medidas cautelares em ação de família, preservação de bens e proteção de provas, sem prejulgamento de matéria criminal. Eduardo levantou-se primeiro, com a elegância de quem havia treinado até a respiração. Falou em casamento desgastado, interferência familiar, ataques emocionais e tentativa de transformar conflito íntimo em espetáculo. Disse que Renato desejava uma separação civilizada, mas Marina estaria usando acusações vagas para bloquear empresas legítimas e atingir terceiros inocentes. Enquanto Eduardo falava, Renato mantinha a expressão magoada, quase nobre. Bianca observava as unhas. Mauro olhava para a mesa. Marina escutava sem demonstrar irritação. Reconhecia a técnica. Primeiro, reduzir a violência a desentendimento. Depois, transformar provas em exageros. Por fim, pintar a vítima como ameaça ao patrimônio coletivo. Quando Eduardo mencionou que Marina tinha comportamento imprevisível e ciumento, Clara apertou a caneta com força, mas Marina não se moveu. Aquela palavra, ciumento, era a ponte velha usada contra mulheres desde sempre. Servia para fazer parecer irracional qualquer dor que denunciasse um homem respeitável. Sérgio Amaral levantou-se com menos teatralidade. Era um advogado de voz tranquila, escolhido por Marina justamente por não transformar processos em palco. Começou afirmando que a parte autora não buscava espetáculo, mas preservação de patrimônio comum, integridade probatória e proteção contra campanhas difamatórias já documentadas. Apresentou registros das matérias publicadas, metadados das imagens vazadas, mensagens ameaçadoras e indícios de monitoramento por empresa ligada à consultoria remunerada pela Vasconcelos Engenharia. A juíza ouviu com atenção crescente. Eduardo tentou interromper algumas vezes, alegando falta de pertinência, mas Elisa determinou que a exposição seguisse até o ponto necessário. Então veio o vídeo. Sérgio pediu autorização para exibir apenas trechos essenciais, preservando a dignidade de Marina e evitando exposição desnecessária. Renato se inclinou rapidamente para Eduardo e a máscara de vítima vacilou. Bianca ficou rígida. A juíza autorizou a exibição restrita. As luzes da sala foram reduzidas e a imagem do salão da mansão surgiu na tela. A bacia no chão, Bianca no sofá, Renato de pé com a taça, Marina ajoelhada. O áudio falhou no começo, mas logo a voz de Renato apareceu, dizendo que fazia o que quisesse dentro da própria casa e que a justiça pertencia a quem financiava campanhas e conhecia atalhos. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era constrangimento social, era o som de uma versão morrendo. Renato empalideceu, depois enrubesceu, como se o sangue não soubesse para onde correr. Bianca tirou os óculos e parecia querer desaparecer dentro da cadeira. Mauro fechou os olhos por um segundo. Arthur, no fundo da sala, permaneceu imóvel, mas suas mãos se uniram com força sobre os joelhos. Marina não olhou para a tela. Já conhecia aquela cena por dentro e por fora. Fixou os olhos na juíza, porque o que importava agora era transformar dor em consequência legítima. Eduardo tentou reagir dizendo que o vídeo estava fora de contexto, que se tratava de uma discussão infeliz, que não havia consumação do ato e que qualquer fala sobre justiça fora dita em momento de alteração emocional. A juíza o interrompeu, perguntando se ele queria realmente sustentar que a ausência de consumação apagava a coerção. Eduardo parou, medindo o terreno. Renato, incapaz de suportar a perda de controle, murmurou que aquilo era uma armação.
A juíza pediu que ele se calasse enquanto não fosse sua vez. O pedido, simples e formal, atingiu Renato como uma humilhação intolerável. Pela primeira vez, ele era apenas parte. Sérgio apresentou a ligação gravada na manhã seguinte à agressão moral, na qual Renato ameaçava reduzir as condições do divórcio, criar narrativas sobre instabilidade emocional e envolver a reputação de Arthur. Depois exibiu mensagens de número desconhecido, o registro do carro que seguira Marina e a conexão documental entre a empresa de segurança e a Orion Gestão Estratégica. Eduardo questionou a cadeia de custódia. Daniel explicou os procedimentos de preservação, horários de cópia, integridade dos arquivos e laudos preliminares. Falava sem vaidade, com vocabulário técnico claro o bastante para não soar como cortina de fumaça. A cada explicação, o espaço de negação diminuía. A juíza decidiu fazer perguntas diretas. Questionou Renato sobre a bacia, a taça e a presença de Bianca. Ele tentou responder que Marina havia provocado uma cena, que Bianca fora convidada para tratar de assuntos profissionais, que a bacia fazia parte de uma brincadeira privada, sem intenção real. A palavra brincadeira caiu mal até nos ouvidos dos próprios advogados. Elisa perguntou se a autora havia consentido em participar da brincadeira. Renato desviou. A juíza repetiu a pergunta. Ele disse que não se lembrava de detalhes. Marina sentiu algo frio atravessar o peito. Homens que lembravam cada centavo de um contrato esqueciam convenientemente a dignidade alheia. Bianca foi chamada a esclarecer sua presença. Levantou-se hesitante, e Renato a encarou como se tentasse conduzir sua voz sem falar. Ela começou obedecendo ao roteiro. Disse que fora à mansão por convite de Renato, que houve uma discussão conjugal, que Marina estava alterada. Mas, quando a juíza perguntou quem havia colocado a bacia no salão, Bianca parou. A sala inteira percebeu. Eduardo tentou intervir, mas Elisa pediu que a testemunha respondesse. Bianca olhou para Marina, talvez esperando ódio. Encontrou apenas atenção. Então disse que não lembrava com precisão. Era uma mentira fraca, mas já não era a mentira sólida que Renato exigia. A audiência terminou com decisões parciais fortes. A juíza determinou a preservação de imagens, documentos e comunicações relacionadas aos fatos, proibiu a dilapidação de bens comuns, impôs a Renato abstenção de contato direto com Marina, salvo por advogados, ordenou a retirada de conteúdos difamatórios, sob pena de multa, e encaminhou cópia de peças relevantes ao Ministério Público para avaliação independente. Não era vitória final, mas era uma muralha erguida, onde antes havia apenas campo aberto. Renato ouviu a decisão como quem engole vidro. Ao sair, tentou sorrir para as câmeras, mas seus olhos denunciavam a fúria que o terno não conseguia esconder. Enquanto isso, na sede da Vasconcelos Engenharia, uma reunião extraordinária do Conselho havia sido convocada. Alguns conselheiros assistiram discretamente a trechos que começavam a circular entre jornalistas jurídicos, mesmo sem divulgação integral. Outros receberam ligações de bancos exigindo esclarecimentos sobre riscos reputacionais, contratos públicos e investigações potenciais. Renato chegou atrasado, acompanhado de Eduardo, e encontrou rostos menos submissos do que esperava. O presidente do conselho, Álvaro Menezes, um velho empresário que tolerava quase tudo, desde que lucros continuassem limpos no papel, pediu explicações sobre a ação cautelar, a Orion, e a possibilidade de bloqueio patrimonial. Renato tentou assumir o controle com a velha mistura de charme e ameaça. Disse que Marina estava emocionalmente instável, que Arthur Alves orquestrava vingança, que contratos da empresa eram sólidos e que a imprensa adorava destruir homens bem-sucedidos. Mauro, sentado ao fundo, sentia o suor escorrer sob o colarinho. Sabia que havia documentos demais, transferências demais, assinaturas demais. Um conselheiro mais jovem perguntou por que uma empresa de segurança contratada pela Orion seguira Marina até um cartório e uma igreja. Renato respondeu que desconhecia detalhes operacionais. A frase não convenceu ninguém. Pela primeira vez, a ignorância fingida de Renato soou como medo. Álvaro exigiu auditoria interna independente. Renato recusou de imediato, chamando aquilo de capitulação. Eduardo tentou suavizar, dizendo que uma revisão controlada poderia demonstrar transparência.
Renato percebeu a traição pragmática na voz do próprio advogado e ficou ainda mais irritado. Disse que ninguém dentro daquela sala teria fortuna, influência ou contratos sem sua coragem. Lembrou favores, financiamentos, campanhas discretas e nomes que todos preferiam manter fora de atas. A ameaça foi clara demais. Alguns conselheiros se entreolharam, percebendo que, se o navio afundasse, Renato tentaria arrastá-los como âncoras. O medo que antes os prendia a ele começava a procurar saídas. Mauro recebeu uma mensagem de sua esposa durante a reunião. Ela dizia que 2 jornalistas haviam ligado para a casa, perguntando sobre a Orion. Ele olhou para a foto dos filhos no fundo da tela e sentiu uma decisão antiga, adiada por covardia, bater à porta. Quando Renato passou a acusar funcionários subalternos de falhas administrativas, Mauro compreendeu que seria o primeiro sacrificado. Guardou o celular, levantou-se e pediu a palavra. A sala silenciou. Renato sorriu com desprezo, esperando submissão. Mauro disse que, por orientação pessoal, afastava-se temporariamente das funções e colocaria documentos à disposição de seus advogados. Não confessou nada, mas deixou de obedecer. Renato perdeu a compostura. Chamou Mauro de ingrato, covarde, homem pequeno. Álvaro interrompeu, lembrando que a reunião estava sendo registrada. Essa frase bastou para mudar a temperatura. Renato calou-se tarde demais. Eduardo tocou seu braço, tentando conduzi-lo para fora antes que causasse danos maiores. Mas o dano maior já estava feito. Em poucas horas, a notícia de afastamento do diretor financeiro chegou à promotoria e aos bancos. Helena Prado recebeu a informação com a expressão grave de quem vê uma porta se abrir, sem comemorar ainda. Portas abertas por medo podiam revelar verdades, mas também armadilhas. Naquela noite, Bianca procurou Marina. Não pessoalmente. Enviou uma mensagem curta por um aplicativo seguro, cujo contato conseguiu por meio de Clara, após insistir com uma conhecida comum. Escreveu que precisava falar, mas temia Renato. Clara mostrou a mensagem com desconfiança. Marina leu em silêncio. Sabia que Bianca não se transformara subitamente em vítima pura. Havia participado, rido, se beneficiado. Ainda assim, a justiça que Marina buscava não dependia de simplificar pessoas até que coubessem em rótulos confortáveis. Respondeu que qualquer conversa deveria ocorrer com advogados presentes, registrada e sem promessas de impunidade. Bianca aceitou quase imediatamente. O encontro ocorreu no escritório de Sérgio Amaral, numa sala pequena, sem luxo e sem câmeras externas visíveis. Bianca entrou menos maquiada, com o rosto tenso e uma pasta apertada contra o peito. Não pediu perdão de início, talvez não soubesse como. Disse que Renato a instruíra a mentir, que despesas suas haviam sido pagas por empresas que ela não compreendia, que vira documentos no apartamento dele e que recebera mensagens orientando versões sobre a noite da mansão. Marina escutou sem suavidade. Perguntou se Bianca entendia que havia participado de uma violência. A jovem baixou os olhos. Disse que sim. Embora a palavra saísse pequena demais para o tamanho do fato, Bianca entregou recibos, mensagens, fotos de presentes e uma gravação em que Renato afirmava que, se Marina insistisse, ele jogaria a culpa de pagamentos suspeitos em Mauro e em empresas terceirizadas. Disse também que havia uma reunião marcada com um deputado estadual interessado em conter o avanço das investigações porque seu nome aparecia em doações cruzadas. Sérgio anotou tudo. Marina perguntou por que Bianca decidira falar. A resposta demorou. Bianca disse que achava estar subindo na vida, mas descobriu que apenas mudara de tipo de humilhação. Marina não a consolou. Apenas respondeu que verdade tardia ainda podia servir, desde que viesse inteira. A declaração de Bianca foi encaminhada pelos meios adequados, sem exposição pública imediata. Renato, sem saber da reunião, continuava tentando recompor sua narrativa. Deu entrevistas controladas, nas quais se dizia vítima de perseguição familiar, negava irregularidades e afirmava que seu casamento terminava sob manipulação de forças interessadas em tomar sua empresa. Mas a decisão judicial, o afastamento de Mauro, o silêncio desconfortável do conselho e os movimentos da promotoria enfraqueciam a pose. Jornalistas mais sérios começaram a investigar Santa Cecília.
Dona Lourdes apareceu em uma reportagem sem sensacionalismo, falando de documentos, datas e promessas quebradas. A história deixava de ser fofoca conjugal. Tornava-se estrutura. No terceiro dia após a audiência, a promotoria deflagrou diligências de busca em endereços ligados a Orion e a empresas repassadoras. Não houve espetáculo policial diante da mansão, como Renato temia e Marina também não desejava. Houve, em vez disso, o movimento burocrático e firme da lei, encontrando gavetas, servidores, contratos e pessoas que já não sabiam se deviam proteger o chefe ou a própria liberdade. Mauro, orientado por novo advogado, entregou cópias de relatórios e indicou contas usadas para repasses. A rede começou a aparecer com contornos mais nítidos. Renato soube pelos noticiários antes que Eduardo conseguisse organizar uma versão aceitável. Ele foi até o apartamento de Bianca naquela noite, furioso, mas encontrou o lugar quase vazio. Ela havia levado roupas, documentos e os objetos mais importantes. Sobre a mesa, deixara apenas uma chave e um bilhete sem sentimentalismo. Escreveu que não mentiria por ele. Renato rasgou o papel e atirou os pedaços no chão, tomado por uma sensação que não reconhecia como medo, porque sua vaidade se recusava a nomear. Lá, ligou para Eduardo, para Álvaro, para Mauro, para contatos políticos. Alguns não atenderam. Outros atenderam com voz distante. Pela primeira vez, Renato Vasconcelos percebeu que poder emprestado desaparecia quando o risco superava o benefício. Marina recebeu as notícias sem euforia. Estava no apartamento, diante da mesma mesa onde tudo começara, quando Helena ligou para informar que as diligências haviam produzido material relevante. Clara comemorou com um suspiro longo, quase um riso. Marina apenas fechou os olhos. Sentiu alívio, sim, mas também o peso das consequências. Haveria processos longos, ataques restantes, tentativas de acordo, chantagens novas. Justiça não era raio caindo sobre culpados numa noite perfeita. Era construção árdua, feita de documentos, depoimentos, coragem cansada e decisões imperfeitas. Ainda assim, algo essencial havia mudado. Renato deixara de ser o homem que conduzia a cena. Agora reagia. Na manhã seguinte, uma nova audiência administrativa do Conselho afastou Renato temporariamente da presidência executiva, alegando preservação institucional durante investigações. Ele tentou impedir a votação, mas os mesmos homens que antes sorriam às suas piadas agora falavam em governança, transparência e responsabilidade. Palavras bonitas para a sobrevivência. Renato percebeu a hipocrisia e a odiou, embora tivesse vivido dela por anos. Ao sair da sala, encontrou jornalistas no saguão. Um deles perguntou sobre Marina. Outro perguntou sobre Santa Cecília. Um terceiro perguntou se ele confirmava a existência do vídeo da mansão. Renato parou, abriu a boca e, por um instante perigoso, quase mostrou ao mundo a raiva nua que Marina conhecia tão bem. Eduardo o puxou pelo braço antes que ele falasse. Tarde demais para vencer, cedo demais para cair em silêncio. As câmeras registraram seu rosto deformado por contenção, e aquela imagem circulou mais que qualquer declaração preparada. Marina viu apenas uma captura enviada por Clara. Não sorriu. Guardou o telefone e abriu a pasta do próximo passo. Pedido formal de indenização às famílias de Santa Cecília, intervenção judicial nos bens ocultados e proteção ampliada a testemunhas. Arthur, sentado diante dela, observou a filha trabalhar e, finalmente, disse que tinha orgulho. Marina ergueu os olhos, surpresa pela simplicidade tardia da frase. Não respondeu de imediato. Depois disse que ainda havia muito a reparar. Arthur assentiu. Disse que justiça raramente devolvia exatamente o que fora tirado, mas podia impedir que o roubo se transformasse em regra. Marina olhou para as marcas quase apagadas nos joelhos e pensou na noite da bacia. Renato quisera fazer dela um símbolo de submissão. Sem compreender, havia criado o ponto de partida de sua própria queda. Não porque Arthur fosse poderoso, não porque a imprensa finalmente olhasse, não porque Bianca vacilasse ou Mauro cedesse, mas porque Marina se recusara a permitir que a vergonha fosse enterrada no corpo errado. Naquela recusa, uma cidade inteira começava a ouvir outras vozes.
A queda de Renato Vasconcelos não aconteceu como ele imaginara que aconteceria com seus inimigos. Não houve uma única cena grandiosa, nem um discurso final capaz de reorganizar o mundo segundo sua vaidade. Houve, em vez disso, uma sucessão de portas fechadas, ligações não atendidas, contas bloqueadas, conselheiros cautelosos, antigos aliados protegendo a própria pele e funcionários que, aos poucos, deixavam de repetir versões decoradas. A promotoria avançava com a paciência de quem sabia que impérios corruptos não desmoronavam apenas pelo peso de um escândalo, mas pela soma disciplinada de pequenas verdades colocadas no lugar certo. Marina acompanhava tudo sem a excitação que algumas pessoas esperavam dela. Os portais que antes a chamavam de ciumenta agora disputavam entrevistas, pediam declarações, ofereciam retratações calculadas e tentavam transformar sua dor em imagem de capa. Ela recusou quase todos. Não queria que a história se reduzisse à cena da bacia, embora soubesse que aquela cena jamais deixaria de existir. Queria que Santa Cecília fosse ouvida, que Rosa tivesse proteção, que Clara não fosse tratada como coadjuvante invisível, que Bianca respondesse pelo que fizera sem ser usada como única culpada, e que Renato enfrentasse, enfim, a lei comum aos homens comuns. Renato foi intimado formalmente numa manhã de sol duro, enquanto deixava a sede provisória de um escritório alugado após seu afastamento. Usava óculos escuros e andava com passos rápidos, escoltado por Eduardo Lacerda, mas as câmeras o alcançaram antes que entrasse no carro. Um repórter perguntou se ele havia ordenado a perseguição de Marina. Outro quis saber sobre os repasses da Orion. Uma jornalista citou as famílias removidas de Santa Cecília. Renato parou por meio segundo, e aquele intervalo bastou para que o velho instinto de superioridade quase o traísse. Eduardo tocou seu cotovelo, conduzindo-o para dentro do veículo antes que a raiva se tornasse frase. Dentro do carro, Renato explodiu contra o advogado. Disse que Eduardo o aconselhara mal, que a audiência fora conduzida como espetáculo, que Bianca deveria ser destruída antes de falar mais, que Mauro precisava ser lembrado dos próprios crimes. Eduardo ouviu com o rosto fechado. Já não era apenas defensor de um cliente poderoso. Era alguém tentando impedir que a fúria do cliente produzisse novas provas a cada minuto. Disse que a estratégia agora era contenção, colaboração seletiva e preservação do que ainda pudesse ser preservado. Renato riu com desprezo. Para ele, contenção era palavra de fracos. Nunca compreendeu que o poder verdadeiro, às vezes, sobrevive calando. Bianca prestou depoimento assistida por sua advogada em uma sala reservada da promotoria. Não chorou de maneira teatral. Parecia menor, mais simples, quase esvaziada dos ornamentos que antes usava como armadura. Admitiu que participara da humilhação contra Marina, que havia sido amante de Renato durante meses e que recebera benefícios pagos por empresas indicadas por ele. Tentou explicar que não entendia a origem dos recursos, mas a promotora, Helena Prado, não permitiu que ignorância se transformasse em absolvição automática. Bianca baixou a cabeça e aceitou entregar mensagens, recibos e nomes. Sua colaboração não apagaria a culpa, mas poderia impedir que a mentira continuasse crescendo. Depois do depoimento, Bianca pediu para falar com Marina. O pedido chegou por Sérgio Amaral e Marina demorou quase 1 hora para responder. Não desejava encontro movido por curiosidade, nem cena de perdão fácil para tranquilizar consciências. Ainda assim, aceitou, desde que fosse no escritório, com Clara presente e sem imprensa. Bianca chegou vestindo roupa discreta, os cabelos presos, as mãos vazias. Marina notou a ausência de joias e não soube se era arrependimento ou orientação jurídica. As duas se olharam por alguns segundos, separadas por uma mesa que parecia pequena demais para tanta violência acumulada. Bianca começou dizendo que não pediria que Marina a absolvesse. A voz falhou, mas ela continuou. Disse que invejara a postura dela, o nome dela, a calma dela, e que confundira ser escolhida por Renato com ser elevada acima de alguém. Disse que, naquela noite, ao rir no sofá, acreditava estar vencendo uma rival, quando, na verdade, estava ajudando um homem cruel a provar que podia rebaixar qualquer mulher que o contrariasse. Marina escutou sem desviar os olhos. Não havia prazer em ver Bianca diminuída.
Havia apenas a tristeza dura de reconhecer como a ambição sem dignidade tornava pessoas cúmplices de seus próprios carcereiros. Quando Bianca terminou, pediu desculpas. Marina permaneceu calada tempo suficiente para que a palavra desculpa perdesse a facilidade e enfrentasse o peso do que tentava cobrir. Depois disse que o arrependimento não era um atalho para escapar das consequências. Bianca assentiu, chorando em silêncio. Marina acrescentou que não a odiaria pelo resto da vida, porque ódio eterno também era uma forma de continuar ajoelhada naquela sala. Mas perdoar, se um dia acontecesse, seria um processo íntimo, não uma absolvição pública. Bianca aceitou. Ao sair, deixou sobre a mesa uma lista de bens recebidos de Renato. Era pouco diante do dano, mas era começo. A ação de divórcio avançou de maneira menos elegante do que Renato planejara. O bloqueio de bens revelou imóveis ocultos, participações societárias transferidas às pressas e contas abastecidas por contratos associados a Vasconcelos Engenharia. O acordo simbólico que ele tentara impor tornou-se peça vergonhosa dentro de um processo que agora expunha sua tentativa de despojar Marina enquanto sustentava uma amante com recursos suspeitos. Sérgio Amaral conduziu a causa sem espetáculo. Marina comparecia às reuniões com precisão, mas havia dias em que, ao voltar em casa, deixava a pasta sobre a mesa e ficava longos minutos olhando para as próprias mãos, como se elas pertencessem a alguém que sobrevivera mais rápido do que a alma podia acompanhar. Ela começou terapia numa quarta-feira chuvosa, após insistência discreta de Helena e preocupação silenciosa de Arthur. A psicóloga, uma mulher de voz baixa chamada Teresa, não a tratou como heroína. Perguntou onde doía, quando as notícias eram boas. Marina não soube responder de imediato. Era mais fácil falar de provas, medidas, vítimas e bloqueios do que admitir que a imagem da taça ainda a acordava em certas madrugadas. Aos poucos, compreendeu que vencer Renato no tribunal não apagaria automaticamente o corpo ajoelhado em sua memória. Justiça podia abrir a porta da cela, mas era preciso aprender a caminhar fora dela. Rosa, protegida por medidas judiciais e apoiada por Marina, deixou a mansão Vasconcelos depois de 16 anos. No primeiro dia, em um pequeno apartamento alugado perto da casa da filha, acordou antes do amanhecer por hábito e chorou ao perceber que ninguém gritaria seu nome do corredor. Marina a visitou algumas semanas depois, levando documentos sobre direitos trabalhistas e uma cesta simples de frutas. Rosa tentou agradecer demais, como se favor e dignidade ainda estivessem confundidos dentro dela. Marina segurou suas mãos e disse que ela não devia gratidão por ter ajudado a verdade. A governanta respondeu que, pela primeira vez, limpava a própria casa sem sentir que desaparecia. Em Santa Cecília, as investigações provocaram efeitos concretos, embora lentos. O contrato principal foi suspenso. As indenizações passaram por revisão judicial e uma comissão independente começou a ouvir moradores. Dona Lourdes não se deixou seduzir por promessas novas. Comparecia às reuniões com a pasta de documentos sob o braço e interrompia autoridades quando tentavam falar em termos vagos demais. Marina a acompanhava como assessora voluntária, junto de outros advogados que se juntaram à causa após a repercussão. O bairro não foi milagrosamente curado, casas demolidas não ressurgiram, mas, pela primeira vez, os moradores eram tratados como cidadãos lesados, não obstáculos ao progresso dos ricos. Renato assistia a essas mudanças de longe, cada vez mais isolado. Seu afastamento da empresa tornou-se definitivo após a auditoria apontar operações incompatíveis com práticas regulares. Bancos congelaram crédito, conselheiros negociaram acordos de leniência empresarial e antigos parceiros políticos negaram proximidade em entrevistas cuidadosamente redigidas. Eduardo continuou defendendo-o, mas já sem a ilusão de controlar a narrativa. Renato recusava propostas razoáveis, rejeitava admitir qualquer responsabilidade e insistia em culpar Marina por tudo, como se uma mulher pudesse inventar anos de registros bancários, depoimentos, contratos, ameaças e imagens, apenas para feri-lo. Sua arrogância, antes combustível, tornava-se cela. O dia da audiência principal de divórcio chegou quase 4 meses depois da noite da mansão.
Marina entrou no fórum sem a rigidez do primeiro encontro. Ainda havia dor, mas ela já não precisava transformar cada músculo em parede. Arthur caminhou ao seu lado até a entrada e parou antes da sala. Perguntou se ela queria que ele entrasse. Marina olhou para o pai, para os cabelos mais brancos, para a postura severa que agora escondia uma fragilidade reconhecível. Disse que sim, mas como pai, não como símbolo. Arthur respirou fundo e respondeu que estava aprendendo essa diferença tarde, mas aprendendo. Na audiência, Renato tentou uma última performance. Falou em casamento destruído por ambição, em esposa influenciada por inimigos, em exageros transformados em crimes, mas a voz já não tinha a mesma força, porque a realidade havia ocupado espaços demais. Quando Marina foi ouvida, não dramatizou. Descreveu os fatos com clareza. Reconheceu seu sofrimento sem entregar a ele todo o controle da narrativa, e afirmou que buscava reparação, divisão justa, responsabilização por violência psicológica e transparência patrimonial. Disse que nenhum acordo seria aceito se dependesse de silêncio sobre abusos ou prejuízo às famílias afetadas pelos negócios de Renato. A juíza ouviu, anotou e, ao final, deixou claro que dignidade não era cláusula negociável. A sentença civil não resolveu todos os processos, mas encerrou o casamento. Marina obteve partilha justa, reconhecimento de condutas abusivas relevantes, indenização moral e preservação de direitos para discutir danos correlatos em ações próprias. Renato perdeu acesso a bens que tentara ocultar e teve novas peças encaminhadas às autoridades competentes. Bianca foi incluída em investigações financeiras e celebrou colaboração limitada, comprometendo-se a devolver parte dos benefícios recebidos. Mauro respondeu por sua participação, mas sua cooperação ajudou a ampliar o alcance da investigação. Santa Cecília recebeu decisões provisórias que garantiam suspensão de remoções e revisão de indenizações. Nada era perfeito, mas nada voltaria ao silêncio anterior. Ao sair da sala, Marina não levantou o queixo para as câmeras nem ofereceu frase pronta. Caminhou até Dona Lourdes, que aguardava no corredor com outras famílias, e entregou a ela uma cópia da decisão sobre as indenizações. A professora aposentada leu devagar, ajustando os óculos, e seus olhos ficaram úmidos sem perder firmeza. Disse que papel não reconstruía a parede, mas podia impedir que derrubassem o resto. Marina respondeu que aquele papel era apenas o começo. Clara, ao lado, sorria com cansaço e orgulho. Arthur observava a cena em silêncio, entendendo que a vitória da filha não era pessoal, porque ela se recusara a deixá-la terminar em si mesma. Renato saiu por outra porta, orientado por Eduardo, mas encontrou Marina no pátio interno do fórum. O encontro não foi planejado. Por alguns segundos, ficaram frente a frente, separados por meses de guerra e por uma distância moral que talvez sempre tivesse existido. Ele parecia mais magro, os olhos fundos, a boca comprimida numa linha amarga. Disse que ela havia destruído tudo. Marina o encarou sem medo e sem triunfo. Respondeu que ela apenas havia parado de proteger a mentira que ele chamava de tudo. Renato tentou dizer algo mais, talvez insulto, talvez ameaça, mas Eduardo o segurou pelo braço. Dessa vez, ele obedeceu. Marina ficou parada enquanto ele se afastava. Esperou sentir prazer, alívio absoluto, alguma forma limpa de encerramento. Em vez disso, sentiu apenas uma tristeza ampla, quase tranquila. A queda de Renato não devolvia os anos perdidos. Não apagava as noites em que ela duvidara de si. Não reconstruía de imediato a vida dos moradores. Não fazia Bianca voltar no tempo, nem Rosa esquecer corredores de medo. Mas encerrava a impunidade que alimentava todos esses danos. E, às vezes, justiça não era a restauração perfeita do passado. Era a interrupção firme de um futuro que teria repetido o mesmo abuso com novas vítimas. Semanas depois, com parte dos valores bloqueados e posteriormente destinados por acordo judicial a reparações, Marina fundou o Instituto Chão Inteiro, voltado à assistência jurídica para mulheres submetidas à violência psicológica e comunidades atingidas por abusos empresariais. O nome surgiu numa madrugada, quando ela se lembrou da própria frase interna: algumas mulheres se levantam, levando o chão inteiro consigo. Clara aceitou coordenar a primeira equipe,
Rosa passou a trabalhar na administração, e Dona Lourdes tornou-se conselheira comunitária, recusando qualquer título pomposo. Arthur doou livros jurídicos e, mais importante, aprendeu a aparecer nas reuniões sem ocupar o centro delas. A inauguração aconteceu num prédio simples, reformado com economia e cuidado, perto de Santa Cecília. Não havia tapete vermelho, nem champanhe. Havia café forte, pão de queijo, cadeiras emprestadas, crianças correndo pelo corredor e mulheres que chegavam segurando pastas, boletins de ocorrência, contratos incompreensíveis ou apenas a própria exaustão. Marina discursou pouco. Disse que ninguém deveria precisar de sobrenome famoso para ser levado a sério, que violência elegante continuava sendo violência, e que justiça precisava descer dos edifícios altos para alcançar cozinhas, quartos, vielas, canteiros de obra e salas onde alguém ainda acreditava ter o direito de mandar outra pessoa ajoelhar. Arthur ficou no fundo, como fizera na audiência, mas desta vez não por contenção judicial. Queria ver a filha sem transformá-la em extensão de si mesmo. Quando a cerimônia terminou, aproximou-se de Marina no pátio, onde o fim da tarde tingia as paredes de dourado. Disse que passara a vida julgando homens que confundiam autoridade com domínio, mas demorara a perceber que, em casa, sua exigência também podia parecer distância. Marina ouviu em silêncio. O pai pediu perdão, não por uma cena específica, mas pelos anos em que oferecera princípios quando ela talvez precisasse de colo. A palavra saiu difícil e por isso mesmo verdadeira. Marina sentiu os olhos arderem. Durante muito tempo, esperara daquele homem um gesto que não viesse vestido de lição. Agora ele estava ali, velho, brilhante, falho, tentando aprender a ser pai depois de ter sido símbolo para o país inteiro. Ela segurou sua mão. Disse que também se escondera atrás da competência, como se pedir ajuda diminuísse a própria história. Os dois sorriram com tristeza e ternura. Não houve abraço cinematográfico, mas houve algo mais raro entre eles. Uma paz sem discursos. Arthur beijou a testa da filha, e Marina permitiu que por um instante a mulher forte descansasse dentro da filha ferida. No processo criminal, Renato ainda lutaria por anos. Haveria recursos, acordos parciais, delações disputadas e manobras de defesa. Mas sua antiga vida terminara. A mansão foi posta à venda para cobrir dívidas e garantias judiciais. A sala onde Marina fora humilhada apareceu em fotografias imobiliárias, fria e vazia, incapaz de revelar o que testemunhara. Bianca mudou-se para um apartamento modesto e passou a cumprir obrigações de colaboração, vivendo sob o peso de escolhas que nenhuma maquiagem escondia. Mauro reconstruiu a vida em meio à vergonha e procedimentos legais. Nenhum deles recebeu redenção fácil. O mundo adulto raramente oferecia pureza depois da culpa. Oferecia trabalho, consequência e possibilidade limitada de reparo. Marina voltou uma última vez à antiga mansão antes da venda, acompanhada de Sérgio, para retirar livros e objetos pessoais esquecidos. O salão estava sem móveis, os lustres apagados, o mármore coberto por marcas de poeira onde antes havia tapetes caros. Ela caminhou até o centro do cômodo e parou exatamente onde se ajoelhara. Por um instante, o corpo lembrou antes da mente. Os joelhos pareceram pesar, a garganta estreitou, e a imagem de Renato com a taça voltou nítida. Marina respirou. Não fugiu da lembrança. Apenas permitiu que ela existisse sem comandar, lá. Depois se abaixou, tocou o chão com a ponta dos dedos e levantou-se devagar. Sérgio, à distância, respeitou o silêncio. Marina olhou ao redor e percebeu que a casa, sem pessoas para temelá, era apenas casa. O poder que a tornara ameaçadora nunca estivera nas paredes, mas na rede de obediência construída por Renato. Essa rede fora cortada, fio por fio. Ela não precisava vencer o salão outra vez. Já havia saído dele. Pegou uma caixa de livros no escritório, incluindo um volume antigo de direito constitucional com anotações de Arthur na margem, e deixou a mansão sem olhar para trás. Do lado de fora, o portão abriu com um ruído lento, quase aliviado. Um ano depois, Santa Cecília ainda enfrentava dificuldades, mas o bairro permanecia em pé. Algumas famílias receberam indenizações corrigidas. Outras
foram incluídas em programas de moradia monitorados por decisão judicial e a associação comunitária transformou a antiga igreja em ponto permanente de orientação jurídica. Dona Lourdes, sentada à frente de uma mesa simples, ensinava moradores a não assinarem documentos sem leitura. Clara treinava voluntários. Rosa organizava arquivos com uma competência silenciosa que finalmente beneficiava a si mesma e aos seus. Marina chegava todas as quintas, às vezes para reuniões, às vezes apenas para ouvir. Aprendera que justiça duradoura precisava de presença, não apenas de sentença. Numa tarde clara, após atender uma jovem que chorava por medo do marido, Marina saiu para o pátio e encontrou Arthur sentado em um banco, conversando com duas crianças sobre livros. A cena a fez sorrir. Ele parecia menos estátua, mais homem. Clara aproximou-se com uma pasta e avisou que o tribunal confirmara mais uma decisão favorável às famílias. Marina leu, respirou fundo e entregou a notícia a Dona Lourdes, que ergueu o papel como quem segura uma lâmpada. As pessoas ao redor começaram a aplaudir, não com euforia ingênua, mas com a alegria cautelosa de quem conhece o preço de cada avanço. Marina afastou-se alguns passos e observou o céu sobre o bairro. Pensou na noite em que Renato exigira que ela se ajoelhasse diante de Bianca, convencido de que a humilhação quebraria sua vontade e apagaria sua voz. Pensou em como ele não compreendera que a dignidade não era um objeto que pudesse ser arrancado por espetáculo. Podiam ferir, expor, ameaçar, difamar. Podiam fazer o corpo dobrar por um instante, mas havia um lugar dentro dela que permaneceu de pé, esperando que a mente encontrasse caminho para alcançá-lo. Foi desse lugar que ela voltou. Quando Marina atravessou o portão do instituto naquela noite, a cidade parecia menos hostil. Não porque o mal tivesse acabado, mas porque já não caminhava sem oposição. O vento movia seus cabelos, e as luzes dos prédios começavam a acender ao longe. Atrás dela, vozes se misturavam em trabalho, riso, discussão e esperança. À frente, havia processos, audiências, mulheres esperando orientação, comunidades precisando de defesa e uma vida própria que não seria definida pelo sobrenome do pai, pelo casamento destruído ou pela crueldade de Renato. Marina Alves seguiu caminhando, não como alguém que nunca caíra, mas como alguém que aprendera a levantar sem devolver ao mundo a violência que tentaram lhe dar.